Sábado, um dia diferente, um dia de respirar, de desacelerar, de olhar para trás e ver a mão de Deus na semana que passou. A gente vive tão rápido, tão ocupado, tão focado no que ainda falta, no que ainda não deu certo, no que ainda está por vir. E nessa corrida toda, a gente esquece de parar, de olhar para o que já foi dado, para o que já foi feito, para o que já foi conquistado pela graça de Deus. Sabe qual é um dos pecados mais silenciosos que existe? A ingratidão. Não é um pecado barulhento, não chama a atenção, mas ele rouba a alegria, rouba a paz, rouba a capacidade de enxergar as bênçãos que já estão na sua vida. E Deus fala sobre isso com muita clareza. Entrai pelos seus portais com ações de graças e pelos seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Salmo 100.4. Portais de ações de graças, átrios de louvor. Isso significa que a gratidão é a porta de entrada para a presença de Deus. Não a perfeição, não o desempenho, não a ausência de problemas, a gratidão. Mas tem um problema. A maioria das pessoas sabe agradecer pelas coisas grandes, pelos milagres visíveis, pelas respostas que todo mundo vê. Hoje eu quero te mostrar 3 níveis de gratidão, 3 portas, e a terceira é a que mais transforma. Vamos juntos. A gratidão transforma. Não é uma frase bonita, é uma realidade espiritual comprovada na palavra de Deus. Jesus curou 10 leprosos, 10 pessoas que viviam à margem da sociedade, excluídas, rejeitadas, sem poder tocar em ninguém, sem poder entrar nas cidades, vivendo numa miséria que a gente mal consegue imaginar. E Jesus curou os 10, todos eles, ao mesmo tempo, com uma só palavra. Mas aconteceu algo muito revelador naquele dia. Os 10 foram curados, mas só um voltou. Um de 10. E ele não voltou discretamente. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele se prostrou aos pés de Jesus, com o rosto em terra, agradecendo. E Jesus fez uma pergunta que ecoa até hoje. Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os outros 9? Não era cobrança com raiva. Era um convite à reflexão. O que os outros 9 perderam ao não voltar para agradecer? Perderam o encontro, perderam a palavra pessoal de Jesus, perderam a profundidade da cura, porque Jesus olhou para aquele homem e disse algo que não disse para os outros: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Salvou, não só curou, salvou. A gratidão abre uma dimensão que o simples recebimento não abre. Quando você para e agradece, você não só reconhece o que recebeu, você aprofunda o relacionamento com quem deu. Mas a gratidão não é só para os grandes milagres. É fácil agradecer quando acontece algo extraordinário. Quando a cura vem, quando o emprego aparece, quando o relacionamento é restaurado. O desafio da gratidão é agradecer pelo ordinário, pelo que parece pequeno, pelo que a gente chama de rotina, mas deveria chamar de graça. Você acordou hoje, isso não é garantido. É graça. Você tem ar para respirar. Seus pulmões funcionam sem você precisar pensar nisso. É graça. Você tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente que funciona. É graça. Você tem um teto sobre a sua cabeça, comida para comer, água para beber. É graça. Você tem pessoas que te amam, mesmo que imperfeitas, mesmo que poucas. É graça. Você está aqui, assistindo a esse vídeo, buscando a Deus. Isso em si é graça. A gente se acostuma com um milagre. A gente chama de normal o que é sobrenatural. E quando a gente para e percebe isso, algo muda por dentro. A perspectiva muda, o peso diminui, a alegria volta. Porque a gratidão não muda as circunstâncias. Ela muda quem você é dentro das circunstâncias. Mas tem um terceiro nível, o mais difícil e o mais transformador de todos. É agradecer pelo que Deus não deixou acontecer,
pelas portas que ele fechou, pelos planos que não deram certo. Isso parece impossível agora. Me dá mais 2 minutos e você vai entender. Tem um nível de gratidão que é mais difícil, mas é o mais transformador. É agradecer pelo que Deus não deixou acontecer, pelas portas que ele fechou, pelos planos que não deram certo, pelos relacionamentos que não foram para frente, pelos caminhos que foram bloqueados. Na hora dói, parece injustiça, parece abandono, parece que Deus não está ouvindo. Mas com o tempo a gente olha para trás e entende. Aquela porta fechada me livrou de algo que eu não estava vendo. Aquele não me preparou para um sim muito maior. Aquele desvio no caminho me levou para onde eu precisava estar. Deus é o único que vê o fim desde o princípio. O único que sabe o que está à frente. O único que pode proteger, fechando uma porta que você queria muito que abrisse. E quando a gente entende isso, a gratidão vai para outro nível. A gente começa a agradecer não só pelas bênçãos, mas pela proteção, não só pelo que foi dado, mas pelo que foi guardado. Vamos orar juntos agora. Fecha os olhos, respira fundo e deixa esse momento ser só seu e de Deus. Senhor, eu vim hoje não pedir, vim agradecer. Obrigado pelo fôlego de vida, por cada manhã que eu abri os olhos e o dia começou de novo. Obrigado pela saúde que eu tenho, pelo corpo que funciona, pela mente que pensa, pelo coração que bate. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida, pelas que ficaram, pelas que me ensinaram mesmo saindo, pelas que oram por mim sem eu saber. Obrigado por cada vez que o Senhor cuidou de mim sem eu perceber, pelos perigos que foram desviados, pelos acidentes que não aconteceram, pelos males que foram barrados antes de chegar até mim. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou. Na época, eu não entendi. Às vezes ainda não entendo, mas eu confio no Senhor que vê o que eu não vejo. Obrigado por não me soltar nos meus piores momentos, quando eu me afastei, quando eu duvidei, quando eu errei. O Senhor continuou lá, fiel, paciente, me esperando. Obrigado, Pai, por tudo que eu vejo, por tudo que eu não vejo, por tudo que ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Que esse sábado seja diferente, não de correria, não de preocupação, de presença, de gratidão, de descanso, na certeza de que Deus está no controle. Você tem muito mais para agradecer do que para reclamar. Às vezes, a gente precisa de um momento assim para lembrar disso. Deus está com você, sempre esteve e sempre vai estar. Descansa hoje, recarrega, porque amanhã tem mais sopro divino esperando por você. Até amanhã, fiquem em paz.